Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que o Senhor possa nos encontrar de uma maneira pacificada, de uma maneira abençoada neste momento. Amém? Hoje eu quero discorrer sobre um tema muito precioso, e esse tema envolve a pessoa do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida do crente. Amém? E o texto que eu escolhi aqui está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Amém? Vamos lá? Diz assim o texto: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Meus amados e queridos irmãos, é visto que o Espírito Santo é desconhecido por muitas pessoas, e não somente pessoas naturais, pessoas mundanas, pessoas que não têm religião, ou que têm, mas não têm o cristianismo como base religiosa. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e é santo, como o próprio termo diz, Espírito Santo. Daí influi-se que o Espírito Santo habita em mim e em você, e não reconhecê-lo como Deus, como ajudador, como consolador, da forma que Jesus mesmo explicava aos discípulos naquela época, que iria ao Pai e o Espírito Santo viria para consolação da igreja. O Espírito Santo em nossa vida é Deus presente, que age, que toma as nossas dores, que leva ao Pai as nossas orações, os nossos gemidos inexprimíveis, nossas lágrimas. Portanto, Ele está indo e voltando ao trono constantemente em nosso favor, ou a nosso favor. Há muitos crentes que apenas reconhecem a pessoa de Jesus como Senhor, e até mesmo em suas orações fazem memória do nome do Senhor, relevando assim o nome do Espírito Santo. E a palavra nos ensina que o Espírito Santo tem ciúmes, sente alegria, sente tristeza. Imagina você, seu filho não te reconhecer, se negar a dar a você a honra devida como pai, como amigo, como companheiro, como ajudador. Muitos fazem assim com o Espírito Santo, não o reconhecem, não o honram, não têm entendimento a respeito da presença do Espírito Santo em sua vida.
A minha maior preocupação é justamente essa, é de que a pessoa ainda não consegue cultuar a Deus através do Espírito Santo. Há muitos crentes que vilipendiam o templo de Deus, que depredam o templo de Deus, que amputam o templo de Deus, que arruinam o templo de Deus, e acha que está tudo legal, está tudo bem, tudo perfeito. Então vou nomear aqui as depredações, os ataques, os desleixos com o templo onde habita o Espírito Santo, ou onde é para habitar o Espírito Santo. Muitos, e até crentes, aqui quero tratá-los como ignorantes, porque se agem dessa maneira, agem por ignorância. Mas deve-se tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aí está inserida a morte espiritual, na blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aquele que fura sua orelha, faz na pele tatuagem, aquele que corta algum pedaço de seu corpo, perfura a língua, os lábios, o nariz, são os que atacam, depredam, destroem a naturalidade do Espírito Santo, do corpo, do templo do Espírito Santo. Assim como aqueles que transformam uma espécie de vegetal noutra espécie por... Não me lembro agora o nome que se dá a isso, mas que fazem enxertos. Então fazem enxertos em seus próprios corpos. Tem uns que colocam bolotas na testa e cria aquela corola na cabeça. Isso é modificar, é transformar o templo de Deus em templo do diabo. Aquele que faz vasectomia está amputando, está destruindo o templo do Espírito Santo, porque Deus tem sempre um propósito em nossa vida, e o nosso corpo é parte desse propósito de Deus, porque através dele desenvolvemos algum ofício, alguma função da parte do Senhor. E assim estamos obstaculando o agir de Deus. E o Espírito Santo se entristece com estes tais que assim procedem. Às vezes alguém fala, não, mas é uma tatuagem só na pele. Meus amados, a tintura da parede de uma igreja é apenas uma tintura, né? Mas não é ela que dá embelezamento ao templo. Imagina na sua igreja, na sua congregação, você chegar lá e encontrar aqueles pichadores fazendo desenhos nas paredes com tinta destoantes das cores dali. E tem muitos que ainda fazem tatuagens demoníacas. A maioria das tatuagens
são demoníacas. O ato da tatuagem é demonismo, porque está destruindo a naturalidade do templo de Deus. Aquele que provoca uma cirurgia no nariz, na orelha, nos olhos, em qualquer parte do corpo, é um destruidor de templo do Espírito Santo. É a pessoa rebelde que se rebelou contra a forma natural que aprove a Deus entregar a você, para você cuidar. E os cuidadores desse templo do Espírito Santo é a própria, ou são as próprias pessoas. Mas muitos não dão valor a isso. Acha que é de somente importância. Não, isso aí tem nada a ver. Como aquele hino, né? Tem nada a ver. É bem isso. Meus amados, precisamos de ser um pouco mais cautelosos com a nossa vida, com o nosso corpo. Porque na verdade, falamos nosso, mas não é nosso. A própria palavra aqui já diz que é do Espírito Santo. O corpo pertence ao Espírito Santo como habitação e para a habitação dele. E ele tem ciúme disso. Aí, muitos que provocam intervenções em seus corpos, na sequência padecem de males originados daquelas intervenções que sofreu. São as reações do tempo contra este insano ato que é o de agressão. Semeia-se e ensina a palavra de Deus na carne, e da carne receberá. Bem assim. Muitos falam, mas um batom, um rouge, eu nem sei se hoje usa mais rouge, um brinco, um piercing, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Pois tem tudo a ver. Se quer ataviar o seu corpo, atavie com a beleza do Espírito Santo morando nele. Não quer ser ouvido por Deus? Sede obediente a Deus. Não está feliz com o seu corpo? É porque você já é mundano, você que é crente. Eu vou fazer isso, eu vou colocar aquele aplique, eu vou dar uma mudada aqui, ali e acolá. Vou fazer uma cirurgia nos seios, isso no caso de mulher. Eu vou espichar aqui, tirar essa bolsa aqui. Eu vou cortar um pedaço dessa orelha que está muito grande. O meu nariz está deixando desarmonioso o meu rosto, minha face. Eu vou fazer uma plástica. Você não tem esse direito. Porque o seu corpo não é seu, é do Espírito Santo, está em sua posse, para que você cuide, zele dele, enquanto vida estiver, ou quanto vida tiver. Não é bagunçado da maneira que muitos pensam que é, que de qualquer forma está bom, desde que você se sinta bem. O ser humano só tem que sentir bem na presença de Deus, não fora dela. Mas tem muitos que querem a liberdade para a libertinagem em suas vidas. Querem pecar e mais nada. Custa-lhes
cultuar a Deus, custa-lhes amar a Deus, custa-lhes serem obedientes, mas é inadmissível e Deus não perdoa o rebelde, porque a rebeldia, diz a palavra, pior, o pecado é pior do que o pecado de feitiçaria. Pior. Mas muitos estão nem aí. Está nem aí. Porque não sabem a importância do Espírito Santo em suas vidas. Não busca aprender sobre o Espírito Santo. Não gostam de ler a palavra de Deus para entender o que Deus quer de suas vidas. Muitos falam, não, mas Deus quer o coração. Eu continuo dizendo, como já disse em outras vezes, Deus não é pescador para querer coração e nem açougueiro para vender o coração. Coração é um órgão necessário para a vida. Portanto, Deus quer corpo, alma e coração, quer tudo. Deus não quer parte. É dele, ele que fez. Foi Deus quem me fez e Deus quem te fez. Não foi você por sua própria vontade que apareceu assim do nada. Não. Deus que te formou. Foi Ele quem te formou. Não foi outra força sobrenatural. Foi Deus, com sua ação direta. Foi Deus quem te criou. E te criou para honrá-lo, para cultuá-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Não à toa que somos chamados ovelhas e devemos ser obedientes sem murmurações. Não é torcendo o nariz, como se diz, para fazer a obra de Deus. Não mesmo. Portanto, meus queridos, já passou da hora de entendermos a função do Espírito Santo em nossa vida e o que Ele requer de nós: respeito, amor, carinho, conversa, diálogo. Muitos nem sabem que precisa de estar dialogando com o Espírito Santo, né? Pois é. Oh, aleluia. O dia que descobrirem que o Espírito Santo sempre esteve ali, louco de vontade de ter um diálogo, dialogue com o Espírito Santo, converse com Ele, andando, trabalhando, comendo, qualquer função que estiver fazendo, você pode estar dialogando mentalmente com o Espírito Santo, ou espiritualmente, como falamos. Assim é que o crente não pode levar uma vida desleixada, negligente. Isso é negligência, meus amados. Negligenciar a presença do Espírito Santo em nossa vida. E não temos esse direito de negligenciar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Muitos dizem: ah, meu Deus, que solidão que eu vivo, ninguém me visita, ninguém vem me ver, vem conversar comigo. Oh, aleluia! O Espírito Santo está aí dia e noite do seu lado. É seu companheiro, é seu amigo, é seu ajudador. Pense nisso. Ninguém merece mais atenção do que o Espírito Santo por nós.
Ninguém. Ele merece todo o carinho, todo o amor, todo o respeito. Porque Ele quer ser conosco, Ele quer comungar conosco, Ele quer ter intimidade conosco. Ele não cobra, mas espera. Ele não te fala nada se você não o buscar. Se você não quiser, Ele não invade. Ele é manso, aleluia. Ele é amoroso. Ele é eficaz. Aleluias. Quer um amigo verdadeiro? Você o tem. O Espírito Santo é o seu melhor amigo, melhor conselheiro. Glória a Deus. O Espírito Santo é tudo em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossos afazeres. Ele é tudo. É Ele que nos fortalece. Está fraco? É falta do Espírito Santo. É falta de comunhão com Ele. Sinta a presença do Espírito Santo em sua vida, porque Ele quer isso. Ele busca isso de você. Aleluias. Aleluias. Meus amados, que Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?